Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. E o que caiu hoje na Bíblia, Disha? Hoje caiu Jó 21, a resposta de Jó. A resposta de Jó. Você quer comentar alguma coisa? Vou comentar algo aqui rapidamente. Nesse texto onde caiu aqui a resposta de Jó, onde fala também o tema da semana como caiu sobre libertação. Aqui Jó foi questionado pelos seus amigos, na situação que ele se encontrava, um homem que tinha tudo, um homem que era bem sucedido, o mais conhecido do Oriente naquela época, tá passando por aquele momento ali. Ele foi julgado pela situação que ele se encontrava naquele momento ali. Todo mundo conhece essa história, né? Que Jó perdeu tudo, né? Que ele perdeu tudo, que ele tinha filhos, rico. os filhos dele morreram tudo no mesmo dia, foi tomado tudo, os seus rebanhos foram tomados pelos seus inimigos, pegou fogo em todas essas coisas que eles tinham. Então, ou seja, ele teve uma destruição do mesmo dia, tudo mal veio sobre a vida dele. Ele teve lepra, ficou ali se raspando com casca do próprio telhado da casa dele. Enfim, estava numa situação bem difícil para ele. E seus amigos veio ali, ficaram por uma semana observando ele, até que tomaram-se a palavra e começaram a julgar ele, a questionar ele pelo momento que ele estava passando ali. E Jó então ele defende ali a situação que ele se encontrava ali, falando que não devemos julgar o que Deus está fazendo, não devemos contender com Deus e perguntar por que o Senhor está fazendo isso, por que está passando isso na minha vida. Nós não devemos questionar a Deus pelo que Ele faz, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus ele sabe muito bem quando Ele está trabalhando e por que, onde Ele está entrando com a cura, onde está entrando com a restauração, ali, com a modificação das nossas vidas. Porque o intuito de Deus é nos ensinar a ser pessoas boas, a ser pessoas melhores do que somos, em coisas que precisam ser consertadas. E Jó estava passando por um processo ali, mas ele estava aguentando firme aquilo ali, mas estava sendo questionado, e ele se indignando pelo questionamento dos seus amigos. Ele dá uma resposta para aqueles homens falando que eles não deveriam julgar a Deus. E aqui, irmãos, como fala de libertação, Jó prova para nós que ele era um homem liberto da riqueza, liberto de qualquer vínculo. Ele amava mais a Deus do que sobre todas as coisas. Ele cumpria esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem pessoas que, se ficar pobre, fica bravo com Deus. Tem pessoas que, quando perdem um filho, fica bravo com Deus também. Tem pessoas que, se perdem um bem, fica bravo. Tem pessoas que, se acontece algo de ruim para ele, que ele acha que ele não merecia, eu não merecia passar por isso, ele já fica questionando a Deus: por que está acontecendo isso comigo, Deus? Por que está assim? Por que é assado? Por que está acontecendo isso aqui? Eu não estou entendendo. E começa a entrar em questão com Deus. E nós temos que nós mesmos nos avaliar se nós estamos fazendo certo, se aquilo que está vindo sobre nós não é uma correção de Deus, não é uma chamada de atenção de Deus para nós voltarmos a Ele. Então, Jó, que ele sabia que ele não tinha feito nada, que ele não entendia o porquê, mas ele também falou assim, que ele também aceitava o bem de Deus. Ele falou para a mulher dele: se nós aceitamos o bem, as bênçãos de Deus, não vamos aceitar também o mal de Deus? Porque se eu aceitar só as bênçãos, eu estou aceitando ali aquilo que Deus pode fazer por mim. Mas quando eu aceito o mal de Deus, eu estou aceitando o próprio Deus, porque eu estou aceitando as condições que Ele está me colocando, não o que Ele me dá. As condições que eu estou vivendo, nós temos que ser muito agradecidos, irmãos. Aqui nesse texto eu entendo que nós temos que ser muito agradecidos, como Jó demonstrou ser aqui, numa situação que ele se encontrava, um homem que tinha tudo, perder tudo. Imagina o sofrimento, você perder 10 filhos, irmãos. Você tinha um amor pelos filhos, um carinho pelos seus filhos, ter uma vida com seus filhos, sempre pagando um preço, sacrificando por eles, fazendo tudo para agradar a Deus por causa deles. Uma esposa, riquezas, tudo, um homem bem conhecido, bem famoso, bem respeitado, e de repente não tem nada, até lepra no seu corpo, a física dele toda machucada, uma situação que a Bíblia diz que naquela época que as pessoas tinham lepra, o fedor é tão forte, o cheiro é tão forte que de longe as pessoas não se aproximavam das pessoas, tinham que ficar ali afastado do cheiro forte da carne podre, sabe? Imagina a situação do homem que era o mais rico do Oriente naquela época, se encontrar ali, ele mesmo assim não mudar o seu sentimento por Deus, o seu amor por Deus, a sua fidelidade com Deus, E aqui mostra que ele foi um homem totalmente liberto de qualquer prisão material, física, sentimental aqui. Ele era um homem fiel a Deus, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas, e isso foi feito como justiça para ele, até que então Deus o redobra. No final do livro você sabe lá que Deus devolve tudo em dobro para ele, Ele tinha as filhas mais bonitas do Oriente. Imagina, Deus o abençoou com as filhas mais bonitas do Oriente. Deus falou assim: as suas filhas vão ser mais bonitas do que todas as mulheres do Oriente. Imagina isso, Deus honrando ele, depois ele passar por aquele momento ali sem questionar a Deus, sem culpar a Deus pelo que ele estava passando. Sim, sim.
Então, como nós falamos essa semana da libertação, né? Nós temos que entender o que é a libertação, né, perante Deus. É que nós nos melhoremos para que nós tenhamos essa libertação dos julgamentos, a libertação dos nossos atos errados, a libertação da nossa conduta, a libertação, porque é diferente, meus irmãos, Deus te liberta de certas situações, né? Não deixa você passar ou te tira de algum lugar, tira pessoas perto de você, que é uma libertação. Ao mesmo tempo, né, você também tem que aprender a se libertar. Libertar dos bens materiais, se libertar da parte de orgulho, né, a maledicência. Que nem fala ali, né? Quando eles estavam julgando Jó, né? Na verdade, os amigos eles estavam julgando. E aí falou assim: você deve ter feito algo muito errado para que você está passando por isso, né? Então quem que estava errado ali? Todo mundo falava que era Jó, pela aparência. Só que na verdade, pelo coração, quem estava errado é que eles estavam falando com ele, né? Perante Deus. Então essa semana foi a libertação dos justos. Né? Aí na terça caiu Lucas 4 em Nazaré, depois 1 Macabeus na quarta-feira, 3 Judas Macabeu, Sabedoria 12 na quinta-feira e hoje caiu Jó. Então, resumindo tudo, quando a gente vai falar sobre a libertação e falar de Deus, né? Semana passada foi livramento. Deus te livra de coisas que você não imagina. Né? Talvez até alguma doença, algum acidente que você poderia passar ali. É um livramento, né? Para quem segue os desenhos de Deus, Ele está sempre nos livrando, os filhos dele. E essa semana da libertação. Então, assim, Deus te livra, que a gente fala assim, livrou, te libertou de uma situação, né? Só que você tem que se libertar da sua má conduta, né? Você faz e desfaz, vamos falar... que nem ele falou ali, a pessoa mente, então a pessoa vive mentindo, se liberte disso, age com a verdade e tenta ser uma outra pessoa, né? A pessoa tem a mania de julgar, sabe, tira esse fel da sua língua e do seu pensamento e do seu coração julgando pessoas, porque as pessoas estão do seu lado para te apoiar, para te ajudar, as pessoas estão para construir alguma coisa e tem pessoas que só vê o mal. Né? Se alguma coisa acontece, por causa disso, por causa daquilo, nossa, estava com aquela intenção. Gente, quem sabe a intenção que uma pessoa tem é Deus, né? Então, muitas vezes a pessoa tem a mania de errar e continuar mentindo, continuar errando, porque ela quer. Então, ela tem que aprender a se libertar. Então, meus irmãos, nós temos um aprendizado na nossa mão. Porque como o Jair falou, o nosso corpo vai para baixo da terra, os bichos vão comer, e a nossa alma só que vai, nosso espírito que vai, né, se apresentar diante do Rei, diante do Pai, diante daquele que sabe o que nós estamos fazendo. Então, eu falo aqui para vocês, adianta você andar com áudio ou você andar com um Fusca aqui para Deus? Adianta você usar uma roupa de 20 mil ou uma roupa de 20 reais? Adianta você querer mostrar para o povo uma situação que você não tem? Para que isso? Né? Então viva de acordo com as suas possibilidades, não olhe o seu vizinho, não julgue. Fala assim, Senhor, quantas pessoas que reclamam para Deus, aquele lá nem segue o Senhor, né, Jair? E tem ali um carrão, come bem, tem um casão, está sempre viajando, está sempre... Então você está olhando o outro, você não está sendo agradecido ao seu, aquilo que você tem, né? Aquele que está com um carrão, com um casão, de repente ele não tem paz, ele não tem amor na casa dele, ele não tem união, de repente ele não tem saúde, coisas que o dinheiro não compra. E você tem tudo isso aí. Então, para que nós temos que ficar insistindo em julgar, em errar? Não, nós temos que ser o quê? Fiéis a Deus, né? E nos libertar desses vícios. São vícios de falar mal de uma outra pessoa. Você está com inveja, você fala mal da pessoa. Você está com raiva, você fala mal da pessoa. Para que isso? Quem que está errado? É a pessoa ou quem está julgando aquela pessoa? Né? Então Deus está falando para vocês, se libertem. Essa de Jó foi isso. Quanto ao exemplo de Jó, todos os amigos dele, a mulher dele, falou, abandone esse Deus que te deixou nessa situação.
E Jó não abandonou, porque Jó sabia quem era Deus. Jó sabe o que Deus faz na vida dele. Se aceitou o bom, por que não pode aceitar o ruim? Mas ser fiel a Deus até na penúria, até na parte ruim. Por quê? Porque é ali que Deus vai te honrar, vai te testar. Então muitas pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa, hein, tinha tudo, olha lá, a mulher separou, perdeu tudo, deve ter feito uma bagunça aí na vida dele, né? A pessoa, quem que é mal? A pessoa que perdeu tudo ou a pessoa que está comentando? A pessoa que está comentando. Então vamos nos libertar da maldade, vamos nos libertar dessa mania, né? Porque quando você tem Deus no seu coração, a libertação tem que vir para te trazer paz e alegria. Porque quando você age com amor para o seu próximo e você não o julga e você ainda estende um braço, uma ombro amigo para você abraçar aquela pessoa, porque ela está se redimindo ali, você vai ter uma leveza tão grande que você vai estar satisfeito, as suas coisas vão começar a dar certo, você vai ter a tua casa em paz, você vai poder dormir tranquilo, né? Você tem tudo aquilo que uma pessoa que age conforme Deus tem, né? Aquela fé em Deus e tratando todo mundo da forma que Deus queria que tratasse, e não julgando e apontando o dedo, porque desse dedinho tem que estar apontado para a gente. Você errou, por que você está fazendo isso? Ou por causa disso, por causa daquilo? Então, se você tem uma situação insustentável na sua vida, não critique o outro, saia dessa situação, se afaste, saia, e não fique ali degladiando, brigando, discutindo, querendo medir força, né? Isso não é para você. Se você não está dando conta, peça a Deus, né, que te dê o discernimento e a sabedoria divina para que você possa apontar o dedo para você e falar, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu não quero mais ficar falando mal dessa pessoa, sentindo o que eu estou sentindo por ela, eu não quero mais fazer vingança, eu não quero mais viver do passado, eu não quero mais tratar os outros dessa forma, porque eu sou filha do Senhor, então eu tenho que me espelhar em seus atos. Então o Senhor faz o que? Te liberta, o Senhor afasta aquela pessoa de você, né? Para que você possa respirar e possa viver a verdade, viver a tua verdade, sem ter aquela raiva do outro ou querer descontar no outro, ou estar sempre olhando aquela pessoa e falar assim, nossa, eu preciso falar tudo isso, desabafar o que eu estou sentindo para essa pessoa. E muitas vezes não vai ser o certo, vai ser mais briga ainda. Então Deus te afasta, porque o teu aprendizado é um, o aprendizado da pessoa é outro, né? Cada um tem o seu caminhar e o seu aprendizado. Então, se afaste daquela pessoa, queira ela bem, que ela se encontre, né? E nunca que você julgue ninguém, porque a libertação é isso, a libertação de todo e qualquer mal que possa vir para a sua vida, ou partir de você para alguém, jamais, né? Então vamos nos afastar, ficar no seu cantinho, ore pelaquela pessoa, pelaquela situação, e você vai ter essa libertação do Senhor perante tudo isso, amém? Amém. É isso que nós temos que seguir a Deus. Semana que vem eu estou de férias, tá? E o Jair vai fazer a oração. E nós vamos aí fazendo a oração, eu lá no meu cantinho, ele aqui, mas a gravação vai ser com o Jair. Então a mensagem da semana que vem vai vir através dele, né? Deus falando com ele. E a vocês também, não dependa de uma pessoa, dependa de Deus. Fale com Deus, converse com Deus, vai ali, se fortaleça nele, que ele é maravilhoso, ele é justo, é um pai, não tem que falar de Deus. Supera qualquer expectativa. É verdade. Então, um bom final de semana para todos vocês, que Deus os abençoe. E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Bom fim de semana a todos. Amém. Até segunda.